Então, ok, pessoal, boa tarde mais uma vez. Meu nome é Elisângela, atuo no Prime, na TOTS, Belo Horizonte, na linha de folha de pagamento. Esse webinar é destinado aos clientes do Prime. E a gente vai falar aqui sobre os impactos e as alterações que foram feitas no produto para atender esse período de calamidade aí das medidas provisórias do governo. A programação eu vou expor aqui no decorrer da apresentação. A gente vai iniciar falando do TDN, das documentações, dos detalhes que a gente deixou documentado, de quais versões que conseguem atender no mercado as implementações que foram feitas, as criações que foram necessárias, adaptações, sugestões. Logo na sequência, a gente fala da 927, né, a medida provisória que diz mais impacto a férias, antecipação de férias. Na sequência, a gente fala da 936, que é da suspensão do contrato, da redução do salário e jornada. Na sequência, a gente expõe sobre a nota técnica de atestado do Covid-19. Tem também a portaria 139. No final, a gente tem um momento para dúvidas, se surgirem dúvidas. E pode acontecer de alguma questão, de algum questionamento, ser mais ligado à área legal do que à área técnica. Então, nem todas as perguntas a gente vai ter a resposta, embora a gente pretende conseguir responder o máximo possível. Se por acaso no decorrer da apresentação forem surgindo dúvidas, no chat é possível ir sanando, mas quem quiser aproveitar a- 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 os detalhes e perguntar no final, a gente vai estar aqui disponível na sala, eu vou continuar na sala para responder as dúvidas que surgirem, tá ok, pessoal? Se porventura alguma pergunta for mais técnica e a gente não tiver a resposta de pronto, a gente abre um ticket do cliente Prime para fazer essa resposta logo na sequência, pessoal. Vamos começar então falando da documentação. Lá no nosso TDN, no TDN da TOTS, que já é habitual, a gente já conhece, já usa bastante, tem esse link que eu coloquei aí. Através dele, na lateral, que eu grifei de laranja, a gente consegue ver todas as documentações relacionadas a esse período das MPs. Então, não é necessário a gente procurar informação em locais diferentes, estão todos reunidos nessa página. Nessa lateralzinha, a gente navega assunto por assunto, o que é antecipação de férias, como que eu faço o desconto disso depois, o pagamento depois, o benefício do bem, estabilidade. Todos os assuntos que tiveram impacto na folha de pagamento, a gente consegue ver isso no TDN reunido. E tem uma lateralzinha lá na direita que fala de próximas entregas, que a gente consegue ver se tem alguma coisa que está previsto, para quando está previsto, o que já saiu. Então está bem bacana. E eu coloquei as versões do produto que estão preparadas, né? A partir da 12.125, e a gente tem esses PETs aí. Para quem está na 12.125, é a partir do PET 268. Para quem está na 12.126, é a partir do PET 213. Na 27, a partir do 165, e quem está na 12.128, aí uma das mais recentes, a partir do 102. Vamos começar então a nossa conversa a partir da medida provisória 927, que fala mais das férias. A gente tem aí algumas temáticas mais importantes, mais relevantes, né, que é a suspensão do pagamento de um terço. A maioria que está assistindo, eu imagino que já aplicou isso, já está rodando a suspensão do pagamento de um terço, o não pagamento, né? O lançamento de um evento base de cálculo no envelope, que está na nossa documentação, essa que eu acabei de mostrar. A gente coloca ali um evento base de cálculo com o código, com o valor do código de cálculo 40, para ele armazenar essa verba e eu conseguir no final fazer o pagamento dela, controlar o valor que foi antecipado e poder, que não foi pago, né? E poder pagar depois. A sugestão lá de criação de fórmula para que esses valores permaneçam na provisão de férias, porque se a gente concedeu férias, mas não pagou um terço, quando eu vou fazer a baixa na provisão, eu baixo o valor das férias, mas eu não baixo o valor de um terço. Um terço ficou pendente de pagamento, então é devido ele permanecer ali na provisão. Então a nossa documentação tem lá o passo a passo, a fórmula, onde informar para manter esse valor na provisão. E a gente também faz a instrução de como realizar o pagamento desse um terço que não foi pago agora,
na folha, para quem está ativo aí até a data da segunda parcela, do 13º, né, ou também em caso de rescisão, o colaborador pode, vir a ser dispensado nesse período, e é necessário quitar com ele esse 1/3 que ficou pendente. Esses detalhes, como que eu vou fazer essa fórmula, onde eu coloco ali para poder ficar na provisão, e o pagamento de 1/3, como que eu faço na folha, como que eu faço na rescisão, a documentação que eu exibi, vou voltar aqui, nessa gradezinha lateral, a gente tem sobre antecipação de férias, sobre como fazer isso de forma global, como antecipar férias individuais, coletivas e o pagamento de 1/3 na rescisão. Nessa guia, eu vejo detalhes, inclusive sugestão de fórmula, porque é claro que o produto hoje ele é muito aberto e a gente consegue criar a fórmula das mais diversas maneiras para realizar o pagamento, mas a nossa documentação sugere um modelo de fórmula para o pagamento desse 1/3 não pago na rescisão. E aqui dentro do adicional de férias, a gente também tem a sugestão de fórmula para o pagamento do 1/3 no caso de folha. Eu vou entrar um pouco mais nesses detalhes, mas antes só uma atenção que a gente tem que tomar é que o E-Social ele não divulgou nenhuma orientação com relação à alteração de rúbricas até o momento. A orientação que foi passada é com relação ao tipo de pagamento para as férias, que é esse aí abaixo que eu coloquei, a gente vai ler. A medida provisória 927 de 2020, ela autoriza o pagamento de férias até o 5º dia útil do mês seguinte ao seu gozo. E o pagamento do terço de férias e do abono pecuniário até o dia 20 de dezembro, que é lá na segunda parcela. Portanto, não é mais exigido que o valor de férias seja antecipado ao trabalhador. As rubricas de férias podem, opcionalmente, ser inseridas no 1200, com esse ID demonstrativo, lá no 1210. Então, vamos avançar aqui um pouco. Eu detalhei um pouco sobre férias, porque lá no nosso TDN, onde ele vai listar todas as documentações das MPs, eu grifei de laranja todas as que se referem a férias. A primeira tem a riqueza de detalhes para o adicional de férias, que é esse de 1/3. Na segunda, a gente vê sobre especificamente como que eu faço essas férias de maneira global. Na terceira, como que eu faço as férias, porém individuais, porque às vezes o volume adotado é só um setor, enfim. A concessão de férias coletivas, que também é uma temática da medida provisória, e o pagamento de 1/3 de férias na rescisão. Vale lembrar, pessoal, que o pagamento de 1/3 de férias também acontece para ativo, não só na rescisão, e que a gente já tem a documentação. Eu detalhei aqui um pouco sobre esse pagamento de 1/3, e por que que eu já pulo logo para essa parte? Pelo tempo que o governo, disponibilizou essa possibilidade, a maioria das empresas já aderiu, né, já antecipou as férias, já deixou de pagar 1/3, e pelo menos no Prime a maioria das dúvidas que vem surgindo é: "Ok, e agora que eu paguei, que eu antecipei, como que eu já paguei férias, eu antecipei o período, quando eu tiver de pagar 1/3 como vai ser? E se for uma demissão, ia acontecer agora, ia acontecer depois?". Então, conforme a nossa instrução da consultoria tributária, o pagamento de 1/3 de férias, ele deve acontecer até o 5º dia útil daquela competência, né. No mês que for decidido pagar, lembrando que a gente paga até o dia 20 de dezembro desse ano, ele vai ser pago até o 5º dia útil daquela competência. E através da rúbrica 200, que a gente envia isso lá para o E-Social, devendo as tributações acontecerem naquela competência, naquele mês caixa. E outro ponto levantado, que é interessante a gente levantar essa questão, comentar, é a realização da remuneração de 1/3, caso a realização da remuneração de 1/3 não seja paga antes de vencer o próximo aquisitivo, né, porque se eu pago depois, se meu aquisitivo já venceu, vai caracterizar o dobro desse valor de 1/3, devido ao período ter sido quitado. Então, no folha de pagamento, o pagamento pode ser feito desse 1/3 considerando fórmulas, né, não vai ser mais aquele mesmo evento que a gente calcula no recibo, e na nossa documentação a gente tem uma sugestão. Não, eu detalhei aqui, na documentação aonde a gente vê onde a gente entra no detalhe para essa parte da MP 927. Como que a gente vai fazer o pagamento do 1/3, que sugestão de fórmula, onde colocar o evento, tá detalhado aí. Eu coloquei esses prints na tela para ficar fácil de localizar, de manusear ali, embora ele tá bem intuitivo, eu achei que grifando, especificando fica melhor. Sobre o pagamento desse 1/3 na rescisão. Quando as férias são antecipadas, ao finalizar, o período é fechado e é aberto um novo aquisitivo. O cálculo das verbas rescisórias, ele vai verificar somente o aquisitivo que está aberto. Para calcular
as férias proporcionais ou as indenizadas. Para atender à medida provisória, a orientação é fazer o lançamento do evento calculado por fórmula nas rescisões, se os mesmos forem devidos, né? E esse pagamento desse um terço por fórmula pode seguir várias funções que o produto permite fazer o lançamento de um evento. Eu posso fazer uma entrada de dados junto no movimento rescisório, eu posso lançar um grupo de eventos, eu posso cadastrar essa verba de um texto no código fixo daquele funcionário que teve direito, ou posso usar lá aquela guia de eventos programados, fazer a programação, incluir o evento de um texto no próprio pagamento, né, na própria rescisão, no próprio cálculo, ou importar movimento, inserir lá no parametrizador como uma verba adicional. Então, a nossa documentação ela vai sugerir ali as inúmeras maneiras que o produto permite a inclusão de uma verba, no caso, a de um terço, no pagamento da demissão. E o cálculo do valor dela é por fórmula. E lá na nossa DOC, no detalhe daquela guia lá do pagamento de um terço na rescisão que eu grifei, tem a sugestão de fórmula que pode ser aproveitada, que pode ser alterada conforme a necessidade específica de algum cliente. Mas a sugestão, de uma maneira que a gente conseguiu fazer mais ampla, está lá e pode ser usada, pode ser utilizada. Vamos falar então da 936, né? Eu entendo que a 927 ali eu não entrei em tanto detalhe, mas a nossa documentação está com bastante riqueza e qualquer dúvida, a gente está lá no Prime para poder atender, conversar, tirar dúvida, fazer a validação que for necessária, tá ok, pessoal? Vamos começar então um pouco da 936. E, a princípio, eu selecionei aqui o assunto do relatório do bem. Na mesma carinha ali do TDN que eu apresentei no início, mais ali um pouco para o final, tem a guia, grifei aí de laranja, de onde fala dos detalhes do bem, do benefício extraordinário mensal. Então, eu grifei só para ficar fácil de visualizar onde eu encontro ali, tudo unido na mesma tela. Os layouts, eles foram disponibilizados a partir desses PETs, eu mostrei lá no início, só revisando mesmo, né? E é necessário executar aquele atualizador, que a gente já tem o hábito, que roda algum script na base, a gente usou muito isso, né, para os campos novos que a social foi criando. Então, a gente pega a versão, no caso do bem, roda o atualizador e importa um layout para dentro do gerador de saída. Por quê? O relatório do bem, ele gera um arquivo com dados que a gente importa lá dentro do empregador web, e eu preciso desse layout importado no produto, então quando eu instalo a versão, o meu layout fica no book, mas eu preciso subir com ele para o gerador de saídas para que ele esteja no meu produto. E depois que eu executo o atualizador, no cadastro de funcionário, na aba registro, eu deixei aqui embaixo, foi disponibilizado o campo do bem, que também eu imagino que a maioria dos clientes que estão assistindo já se deparou, já precisou de utilizar. Mas se por acaso é novo para alguém, e alguém tenha feito esses campos se baseando em campos complementares, é importante se atentar a esse detalhe da atualização do script, poder criar os campos, porque é a partir do bem desses campos, na aba registro, que vai criar o gatilho do 2206 para contar isso lá para a social. Eu vou entrar nesse detalhe aqui para frente. Foi disponibilizado um recurso para desmarcar tipo de conta bancária, lá na aba de banco de pagamento, para que a conta do funcionário seja do tipo salário. Que detalhe é esse que eu estou falando? O governo, o Ministério da Economia, quando liberou o layout do bem, eles determinaram que só aceita conta poupança e conta corrente, que não aceitam conta salário, e no produto hoje, nos dados contábeis, a gente informa o banco, pagamento e o tipo de conta, se ela é corrente ou se ela é poupança. E às vezes tem algum cliente, tem casos que está marcado como uma ou outra e na verdade a conta é corrente. Então, se a gente mandar esse detalhe contando para o governo é corrente, mas no fundo ela é poupança, no fundo ela é salário, vai dar erro, o depósito não vai acontecer, vai para uma conta digital. O funcionário não vai ficar sem receber o benefício dele, mas vai ser para uma conta digital. E não tinha possibilidade de desmarcar, era corrente ou poupança. Então, isso foi melhorado, isso foi ajustado, foi criado um campo desmarcar ali na aba dados bancários, para a empresa poder desmarcar, que não é corrente e nem poupança, e não sendo nenhuma das duas, estando em branco, entende que é uma conta salário. E conta salário não vai para o bem, então ela não vai ir. A gente vai enviar ali
uma informação sem os dados bancários para que o benefício extraordinário caia numa conta digital e não na conta do funcionário, que na verdade nem cairia, porque daria erro. Então é importante se atentar a isso, desmarcar quando não for conta corrente nem conta salário, porque o governo não aceita uma limitação do próprio layout, né. Eu envolvi numa demanda de um cliente que eu achei interessante, acho que vale a pena citar, os funcionários da empresa possuem conta salário, o pagamento dessa empresa era toda por conta salário, os campos estavam em branco, mas o cliente me questionou se ele poderia customizar o relatório dele, se o relatório do bem poderia ser customizado e ele usar contas bancárias alternativas, que é essa tela de baixo. O nosso relatório ele sai fechado para alteração, então o cliente tem que mudar o nome do relatório, alterar o nome do relatório, customizar ele, pede, em vez de buscar os dados bancários da telinha de cima, busca da de baixo. Ok, põe uma conta corrente, sendo da mesma titularidade, o governo não vê impedimento, põe que a corrente, põe que a poupança, customiza o gerador de saídas, ele é aberto, assim como o Reports, né? São ferramentas que a gente pode criar e importa de novo para a utilização do produto. Né? É uma opção para quem tiver esse interesse de customizar mesmo, é por conta do cliente, isso aí é aberto. Vamos falar um pouco lá do gerador de saída. Para atender essa demanda, foi disponibilizado lá no BEM, TOTUS-GEM, que é o gerador de saídas, conforme as especificações do Ministério da Economia, que é o que eu comentei, e que deve ser gerado através do gerador de saídas. Então, esse caminhozinho aí é onde que fica o gerador de saídas. Se caso alguém não conhecer, fica em qualquer, né, produto, no nosso caso, na folha de pagamento, na aba gestão, gerador de saídas, processo, importar o layout, que é para importar esse layout que veio com a instalação da versão nova e que está lá salvo na pastinha. Após importar para o gerador, deve ser selecionado o layout, o processo vai abrir a telinha abaixo, que é esse passo a passo aí, e a gente avança e ele passa a existir ali dentro do meu gerador de saídas para ser utilizado. O próximo tema que eu vou falar é da estabilidade, né? O funcionário, ele pode adquirir algumas estabilidades aí, dependendo do que a empresa fez, do que a empresa adotou com relação à MP 936. O módulo TOTS, folha de pagamento, ele permite configurar avisos para informar se aquele funcionário tem ou não tem instabilidades da MP, né. É possível fazer esse controle, inclusive, por fórmula visual. Coloquei aí na direita o print daquela telinha que eu vou falar dela várias vezes, que ela é muito importante para a gente nesse momento, ela tem um resumo de tudo ali. E grifei aonde que está ali, aonde que entra no detalhe da estabilidade, como fazer, o que colocar, qual que é o modelo de fórmula, o conteúdo dela, mas basicamente a fórmula é para ajudar avisando que funcionário que teve a redução ou a suspensão e que vai se encaixar nesse período de estabilidade para colaborar com o pessoal do DP, para ter essas informações e ele dar aquele aviso na tela quando tentar demitir uma pessoa que na verdade ela ainda estava no período da estabilidade. Então lá no documento tem o detalhe, a sugestão da fórmula, o cliente, como sempre, está livre, ele pode desenvolver a fórmula mais adequada, um texto mais adequado, um conteúdo desejado, mas o básico ali, a proposta de sugestão, está na nossa doc. Vamos falar um pouquinho de uma indenização, caso aconteça uma demissão sem justa causa, durante aí a adesão da MP 936. O sistema ele permite calcular a indenização prevista através de fórmula. A gente tem ali os eventos adicionais de rescisão, né? O cliente pode criar o evento, dar a nomenclatura mais adequada. No nosso print, a gente fez um exemplo da MP 936, indenizações, né, para quem teve a redução ou para quem teve a suspensão. E após criar as fórmulas, associá-las nos eventos que serão usados na rescisão, quando for o caso. E esse exemplo aí é na telinha lá do parametrizador, eu adiciono esse evento como adicional de rescisão e quando eu vier a demitir uma pessoa que se encaixa, né, a fórmula faz a validação ali para poder encontrar se aquele funcionário é elegível ou não, para ele fazer o lançamento da indenização. Só voltando aqui, lembrando, no nosso TDN tem lá maiores detalhes de como o cliente vai conseguir chegar a evoluir nesse caso. Aqui é um print
Um pouco mais de detalhes, ainda sobre a indenização. Para o E-Social, né, foi criada uma rubrica para esse tipo de pagamento, para esse tipo de verba, é a rúbrica 6119, indenização rescisória, pela medida provisória. E essa indenização pela justa causa que pode ocorrer durante a garantia provisória de emprego, que é lá o artigo da medida provisória, que deu início desde 1º do 4. Então, aqui no print, eu coloquei um evento, não, coloquei uma imagem, não sei se está legível, mas a gente fez uma sugestão de nome, indenização, é a descrição do evento, mas o mais importante disso é observar que esse evento ele não tem código de cálculo e que a rubrica que o E-Social vai aceitar para identificar lá, para entregar para o governo, é essa 6119. E o campo fórmula de valor, que é aonde vai ser ali o cliente fazer a criação da fórmula para poder chegar nesse valor. A gente tem a nossa documentação, tem detalhes lá, sugestões. E uma atenção especial para isso é que as verbas rescisórias, de acordo com as consultas jurídicas que a TOTUS fez, elas vão ser pagas considerando o valor integral do salário, elas não são pagas, não podem ser pagas verbas de rescisão calculadas considerando salário reduzido. Se eu estou fazendo ali uma indenização, eu indenizo ele como salário integral, não com salário reduzido. Daqui a pouco a gente vai até comentar sobre como fazer a redução salarial e a gente vai perceber que eu vou ter a informação do salário integral no cadastro funcionário, porque naqueles campinhos do bem, que eu mostrei na visão anterior, é onde a gente informa ali o novo salário, a nova jornada, o tempo que perdura, mas o salário cadastral está cheio. Na hora que eu for montar uma fórmula para indenização, eu considero o salário integral. Sobre a redução proporcional de jornada e também de salário, né? Conforme a orientação lá do E-Social, o empregador deve informar um evento de alteração contratual, 2206, com a data da alteração igual ao início do período de redução de salário e da jornada que foi informado. E informar o valor do salário reduzido e da nova jornada a ser cumprida por esse trabalhador durante esse período. Pessoal, detalhe isso aqui. Ao salvar o preenchimento do campo do bem, aquele que eu mostrei, criado pelo script ali na aba registro, será criado o 2206 para que essas informações sejam enviadas para a social. O que quer dizer isso? Nós compreendemos, a TOTUS compreende que o salário cadastral do funcionário permanece no cadastro dele e que o que eu informo ali na aba do bem é o novo salário e a nova jornada que ele vai exercer durante o período e colocar lá que é no máximo de 90 dias. E esse preenchimento é que vai gerar o gatilho. E a gente precisa de ter no gatilho uma observação, o E-Social exigiu que tivéssemos uma observação, e essa observação, ela não é digitável, nosso produto vai gerar ela de maneira automática, conforme ali o que foi colocado na aba do bem. Então, eu printei, no campo observação, deve informar o prazo pactuado para a referida redução e o percentual definido para essa redução proporcional. Aqui embaixo está grifadinho, observação conforme a exigência, data de início do bem, data fim do bem e o percentual de redução. E ele extraiu essas informações lá da aba registro, da telinha nova bem que foi criado com a execução do script. Ainda sobre a redução de jornada e do trabalho, eu achei interessante colocarmos aí uma atenção. O campo, caso o tipo de recebimento do funcionário seja horista, que é o tipo H, ou horista professor, que é o tipo P, deverá deixar o valor reduzido zerado, porque o funcionário é horista, né? E caso o preenchimento dos campos do cadastro do bem seja pelo processo global, porque é possível, né, eu fazer o preenchimento ali por funcionário ou de uma maneira global, somente será gerado o gatilho caso o campo data de acordo seja cadastrado. Então tem que se atentar para preencher esse campo, que ele é um critério para geração do gatilho. Importante. Caso o preenchimento dos campos do bem já tenham sido preenchidos antes dessa versão, o que quer dizer isso? Pode ser que algum cliente fez a criação de campos complementares, e em um dado momento a instrução era essa. E se a pessoa tem esse cadastro lá no campo complementar, como que vai ter a geração de gatilho vai acontecer se o gatilho é pela geração do preenchimento do bem, né?
Será, né? Então tá, caso já tenham preenchido as alterações antes dessas versões e cita as versões, será necessária a geração do gatilho do 2206 através de alteração de contrato de trabalho, manual para o funcionário ou pelo processo. Então, existe um processo de gerar gatilhos em lote, que a gente faz a seleção de funcionários, para quem a gente vai ali acumular os gatilhos para poder enviar para o governo. Então, se já teve o preenchimento antes dessas versões, eu estava com essa versão e preenchi o campo do bem antes de pegar a versão que eu tinha, que gerava gatilho automático. É possível gerar o gatilho desde que os campos do bem estejam preenchidos e a gente gera o gatilho através desse processo. Vamos falar um pouco sobre a redução proporcional de jornada e salário ainda, porém no âmbito ali de folha de pagamento. Como não houve uma alteração de jornada ali no cadastro do funcionário, não irá calcular dias trabalhados considerando a redução de jornada acordada pelo funcionário. O que quer dizer isso? O meu campo salário está o mesmo valor. Vamos fazer uma matemática. Se o funcionário ganha R$ 5.000 e teve uma redução de 3.000, o salário cadastral dele continua R$ 5.000. Lá no campo do bem é que eu informo que o valor reduzido é 2, mas o salário cadastral continua sendo 5. Então, quando eu fizer o pagamento, ele continua pagando 5.000. Aí, nesse contexto, a orientação para os clientes é a criação de uma verba do tipo desconto para fazer o desconto proporcional da redução da jornada ou do salário para o funcionário, utilizando fórmula para isso. A gente não vai alterar o salário cadastral continua cheio. Tem vários impactos que podem causar se a gente altera os salários, nós partíssemos para esse caminho. A própria provisão, se a gente faz uma provisão de 13º aí mensal, e a provisão pega o salário cadastral. Então, se a princípio nós mudássemos o salário de cadastro para que ele já pagasse com um valor reduzido, eu não ia ficar livre de uma verba complementar, porque às vezes a empresa ia aderir essa questão da redução no meio do mês e eu teria que completar o salário até o dia que foi feita a adesão. Então, eu ia continuar tendo uma verba complementar a pagar. E ainda assim, eu ia ter furos em alguns outros momentos. Se eu fosse demitir um funcionário, a indenização dele precisa ser um salário cheio, eu já não tinha um salário cheio mais, porque eu alterei. Quando eu provisiono com salário menor e chega lá em dezembro, o salário já vai estar cheio de novo, a provisão vai pagar conforme o salário da época, e vai dar um furo ali no que foi provisionado. Então, a instrução é não mexer no cadastral, o bem vai cuidar disso, o campo do bem gera o gatilho, e a instrução para os clientes é uma verba complementar para descontar o valor que está sendo reduzido. Para esse desconto, para essa verba, a gente também sugeriu ali naquela documentação do TDN uma sugestão de fórmula, tem um desenho de fórmula ali, tentamos ser o mais abrangente possível, mas fórmulas são sempre customizáveis, cada caso é um caso, podem ter clientes com questões específicas e que vão precisar de ajustar, de mexer, de alterar na fórmula, a fórmula é aberta, não é bloqueada, não está engessado mesmo, é uma sugestão. E tem até uma atenção, né, que a fórmula vem com essas sugestões para exemplificar, mas que elas podem ser criadas, manuseadas aí conforme a necessidade. Aqui foi um exemplo, uma imagem de como ficaria esse evento que foi criado e a visualização dele ali no envelope. Então a gente colocou essa descrição no evento, que seria um evento novo, não é o evento de desconto de falta, por exemplo, ou outro desconto. Um desconto novo ali, sem código de cálculo, a gente atrela nele a fórmula de valor que está sugerida no TDN ou a que o próprio cliente desejar criar. Então, vai ser pago o salário cheio. Nesse exemplo do print, o salário cheio é R$ 2.000 e acontece o desconto do valor da fórmula que eu vincular no meu evento para descontar do funcionário e reduzir ali o salário dele. E sobre a suspensão temporária, porque a gente tem essas duas possibilidades na 936, né? Eu faço a redução do salário da jornada ou também tem a possibilidade da suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, o empregador ele poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho com os empregados pelo prazo de 60 dias, que podem ser fracionados, ok? 30 mais 30. E as empresas que tiverem no ano calendário do ano passado, 2019, uma receita bruta superior aos R$ 4.800.000, elas somente poderão suspender o contrato dos funcionários mediante ali uma ajuda compulsória, né? É lançada uma verba, um provento, uma espécie de indenização, né? Uma ajuda compulsória no valor de 30%. Tem cliente que está
acionando, que paga até um percentual a mais, um acordo empresa funcionário, ok. A legislação prevê ali o corte de 30% do valor do salário durante o período da suspensão temporária. Ainda não houve nenhum pronunciamento por parte do Cefipe referente a qual tipo de afastamento utilizar, né? Mas conforme ali as novidades por parte dos sistemas governamentais que a gente teve acesso, a documentação toda que a gente leu, a gente compreende que é utilizado o tipo de afastamento C, contrato de trabalho suspenso, é um tipo de afastamento que nós já temos no produto, e que enquanto não tiver nenhum posicionamento diferente disso, a gente está atuando dessa maneira e compreendendo aí junto com o nosso jurídico que é o mais adequado. Então, atualizar a situação do funcionário para quem é suspenso e coloca ali a data, né? E sobre o pagamento dessa indenização, tem um detalhe na documentação, com sugestão de fórmula, onde vincular, como fazer para poder pagar. Aí tem uns detalhes, uns paralelos que é muito importante a gente estar atento. Quando utilizado o afastamento do tipo C, contrato de trabalho, o produto, ele não vai estender a data limite do período de gozo, e ele vai automaticamente pagar férias em dobro. E aí, quando a gente fizer ali aquela rotina de acerto do período aquisitivo, ele vai criar um novo período aquisitivo, fica fechado enquanto o anterior não for finalizado, e esse novo aquisitivo, o produto vai somar a data fim e a quantidade de dias de afastamento da suspensão, mas o pagamento das férias em dobro vai acontecer se isso extrapolar ali o vencimento do aquisitivo do funcionário. Então tem que ficar atento com isso. E a gente fez uma consultoria jurídica com a equipe da TOTS sobre esse comportamento e entendeu que é dessa forma, mas se por acaso algum cliente tiver um posicionamento jurídico oficial diferente disso, pode abrir um ticket, a gente conversa no desenvolvimento, a gente começa no Prime sobre isso e, se for necessário, a gente envolve a equipe jurídica mais uma vez sobre essa questão. Para empresas com renda bruta superior a 4.800.000 em 2019, que foi o que a gente comentou, deverão realizar o pagamento da ajuda compulsória no valor de 30% ou o valor que o cliente estipular, desde que não seja menor a isso. E para realizar esse procedimento via produto, há uma sugestão de fórmula para utilização no evento dessa verba. No documento também tem a rúbrica que a gente vai usar para o pagamento dessa ajuda compensatória. Então, o governo já informou que a rubrica lá do E-Social é a 1619. A gente já tem ela no nosso produto, faz a criação da verba, vincula ali a fórmula de valor, que a gente tem lá um modelo que pode ser seguido na nossa DOC, e quando gera o 1010, que é o evento lá de rubricas para o envio para o governo, porque tem que atualizar a rubrica, né? Criar e atualizar, na verdade, ele vai ir nesse formato aí, com a descrição lá, e com a natureza da rúbrica que foi disponibilizado pelo próprio social. Um dos assuntos que tem sido muito demandado, principalmente no Prime, é sobre o atestado do Covid-19. Eu volto aí sempre para essa tela da nossa documentação, porque está tudo lá, está muito bacana. E a última guia que tem lá, na visão da documentação, é sobre o afastamento, é sobre essa nota técnica, com riqueza de detalhes, código de cálculo, como fazer, como vai ficar informado. Então, para atender o atestado do Covid, foi criado um código de cálculo novo, código de cálculo 436, atestado médico de afastamento por Covid, que irá considerar o valor a deduzir conforme as regras estabelecidas nessa nota técnica do E-Social, tanto na GPS como no Cefip. E tem mais detalhes, código de cálculo, qual tipo que é, o que ele vai fazer, tá no link sobre. Tá no link sobre. No link de evento, no link de código de cálculo. No finalzinho ali, quem não tiver esse link, a gente pode passar, mas lá tem detalhes sobre ele. E também foi criado o 437, que é a diferença desse atestado, né, do Covid-19, porque hoje não é uma realidade, mas daqui a pouco a gente paga uma diferença do salário retroativo, uma risão complementar. Então, o 436B é para pagamento do próprio atestado, para identificação dele, e o 437 é para diferença disso tudo aí que está acontecendo, tudo que foi criado. O evento deve ser cadastrado como base de cálculo, ele não tem que ter nenhuma incidência, e a rúbrica dele é a 9933, auxílio doença. E tem uma dica aí importante, porque a gente, às vezes, no dia a dia, ali no corre-corre, acaba passando despercebido.
é que para que códigos de cálculos novos eles sejam disponibilizados no produto para usar nos cadastros, é necessário a gente fazer um cálculo, um processo de cálculo no envelope. Por exemplo, se eu entro no envelope de alguém e faço o recálculo, internamente ali no produto o código de cálculo passa a existir, ele fica disponível para uso. Aí eu tenho que ir lá, criar o evento e vincular o código de cálculo. Senão, às vezes, a gente cria o evento e não acha o código de cálculo na listagem. Quando ele é novo, tem que fazer um recálculo, um cálculo no envelope, que é isso, inicia o gatilho lá e cria o código de cálculo no produto, tá ok, pessoal? Vamos falar um pouco sobre o atestado do Covid, mas no que diz respeito à parametrização, né? Então, nessa versão foi criado um campo motivo de afastamento por Covid-19, lá no parametrizador. Deixei o print aí na direita, no parametrizador, afastamento, grifei de vermelho, cantinho motivo de afastamento por Covid-19. Esse motivo deve ser preenchido nos afastamentos por Covid para que ele seja identificado corretamente na hora de contar para o governo. Então, nesse caso, a gente pode criar um motivo novo, motivos de afastamento são criados na tabela dinâmica, né? Posta na tabela dinâmica e criar um motivo assim, coronavírus, outro cliente cria afastamento Covid, outro cria nota técnica Covid. Então, a descrição da tabela dinâmica ela é aberta, o cliente vai criar da maneira desejada, mais intuitiva possível. E para o produto entender qual dos motivos de afastamento que você tem é aquele que vai te linkar com o benefício do Covid, eu vou lá no parametrizador e informo o meu motivo de afastamento por Covid é tal. Então, eu posso até usar um motivo que eu já tenha cadastrado na tabela dinâmica, desde que eu não use esse motivo para outra coisa. Ele vai ter que ser exclusivo para isso, porque eu identifiquei esse motivo como do Covid. Então, eu posso usar um novo, posso criar um novo, que é o ideal, para utilizar. Mas se eu já tiver um e quiser aproveitar, eu posso, desde que ele já não seja utilizado em outro processo, porque isso vai causar uma identidade para ele. É muito importante isso aqui. E dentro do cadastro do afastamento, quando eu for afastar o funcionário, eu afasto pela previdência e motivo. Motivo que eu criei na tabela dinâmica, motivo que eu atrelei no parametrizador, é o motivo que eu informo no atestado, no afastamento do funcionário, para eu criar todo esse vínculo e contar que aquele colaborador está com esse afastamento e que esse afastamento é aquele que está no meu parametrizador, que traz a identidade dele como do Covid. Sobre o lançamento, né, para o envelope, é lançado o evento de base de cálculo conforme o cadastro acima. Essa documentação ela é do TDN, então ela é tão rica, eu extraí a informação lá, mas acima tem detalhes de como foi criado o evento. Ele vai considerar somente a parte de afastamento por Covid. E eu citei um exemplo, né? O governo permite a gente ali fazer o abatimento de 15 dias, né? Então, vamos supor que o funcionário teve um afastamento de 20 dias, pelo motivo que foi criado na tabela dinâmica, né? Então, o código de cálculo 145, que é o atestado médico, ele é lançado com 15 dias. A empresa paga 15 dias. A empresa não paga 20, 30, né? A empresa paga 15, isso não mudou. Então, para eu identificar do meu afastamento, que eu tenho 20 dias do meu histórico salarial, eu faço o pagamento para ele de 15 e o 436, que é a verba nova criada para cuidar desse vínculo, ela vai espelhar ali também o valor dos 15 dias, a trazer a identidade do atestado, limitando a quantidade que o governo permite ali de ser dado benefício dentro do social. Coloquei aqui algumas observações que são, inclusive, da nossa documentação, mas que são muito importantes de serem faladas. O valor do lançamento no evento de atestado por Covid-19 é limitado ao salário e contribuição. Para os casos onde o valor do afastamento pago pela empresa seja maior do que o salário de contribuição. Para os casos de funcionários que têm afastamento iniciando em um mês e terminando no próximo mês, o valor do evento será calculado considerando o afastamento como um todo. O cálculo considera o afastamento como um todo, mas ele é lançado de maneira proporcional, né? Que é daquele mês. Será lançada no primeiro mês o valor considerando o total do afastamento, limitando ao valor do afastamento pago pela empresa naquele mês e o salário e contribuição. E caso o valor da dedução seja menor do que o salário e contribuição, o restante será lançado na próxima competência, onde existe ali um pagamento de atestado pago pela empresa. Esses detalhes são
bastante claros lá na nossa documentação e podem surgir essas dúvidas mesmo no nosso dia a dia, né? Da utilização ali desse benefício do governo. Aqui a gente está mostrando, considerando esse mesmo exemplo que eu demonstrei no envelope, que tem o valor do 436, código de cálculo novo. Na GPS, esse valor ele é levado como dedução nesse campinho aí, deduções, lá na guia da GPS. E a gente também colocou na documentação o print do Cefip, que o Cefip, como ele é uma temática muito similar ao do salário família, né, o validador da Caixa ele não fez uma alteração do layout, então ele recebe essa dedução do valor do atestado do Covid nesse campo de salário família que está printado na tela. Nossa conferência dentro do programa da Caixa é por ele. E no E-Social, conforme as instruções, né, para o afastamento de Covid, deve criar uma rubrica informativa. Quando fala rubrica informativa, é base de cálculo, né? Aquela verdinha que eu mostrei no print do envelope. Utilizando o código de incidência de contribuição previdenciária 51, que é o mês do salário família, né? O tempo todo isso é citado e comparado. E a natureza de rúbrica 9933, que a gente mostrou lá no início, no cadastro do evento, na sugestão lá, é um auxílio-doença e informar o valor da rúbrica 15 primeiros dias de afastamento por Covid até o limite máximo do salário de contribuição. Então, a gente deixou aí o print do 1010, né, exibindo aí o a descrição e também a rubrica que foi criada especificamente para isso por parte do governo. Bom, no que tange aí a MP 927, férias, pagamento depois das férias, 936, redução do salário, redução da jornada, relatório do bem, gatilho do 2206. Eu tentei detalhar aquelas partes mais relevantes e a gente já entra aí na 139 e, e sobre esse detalhe da 139, a gente está ali, eu estou batendo no martelo ali da documentação do TDN, a 139 a gente também tem uma documentação muito bacana, é um link do KCS. Eu deixei ele aqui printado na tela, não está junto com os demais, é o link do KCS. Não foi necessário uma modificação de nada no produto, uma criação, nada, é só parametrização mesmo. O link é esse, no final da nossa apresentação, eu colo ele ali na conversa, nas respostas, e esse webinar também está sendo gravado, ele vai ficar disponível, e nos comentários lá do YouTube a gente coloca todos esses links que foram passados, inclusive esse do 139, tá ok, pessoal? Esse aqui também eu imagino que muito cliente já está usando. Suponho que a maior dúvida seja em relação mesmo às questões de pagamento, desconto e pagamento de um texto depois. Mas não pode deixar de ser falado, né? Contribuição previdenciária patronal devida pelas empresas. Até a presente data, os órgãos responsáveis eles não se pronunciaram sobre as modificações pertinentes à SMP. Mas a nossa recomendação é que as empresas acompanhem, né, esses desdobramentos aí, junto com os sites responsáveis, que a gente também está plugado nisso. Não são enviados valores de encargos patronais do RM para o ambiente social, gente. O governo, lá no que diz respeito ao E-Social, ele não pega o que a gente calculou, né? Ele pega as nossas bases, as incidências, o que está no 1010, o que está no 1200 e faz as próprias validações. Esses encargos são calculados pelo próprio governo através do que a gente enviou ali no 1200. E o mesmo se aplica ao Cefip, onde o encargo também é calculado pelo próprio governo. Se o governo estiver calculando a DCTF Web de forma incorreta, a gente tem ali uma recomendação que é entrar em contato com o telefone lá do portal da Social, porque como software de pagamento, a gente não mais gera guia de GPS, sim, é a DCTF Web que tramita isso lá. Então, a gente deixou esse detalhe, mas qualquer necessidade, a gente tenta aí conversar com o cliente e entender se seria isso mesmo. Mas tem questões que são mais ali do próprio DCTF, né? E o procedimento para geração da guia de GPS no produto? Porque não sei no Prime, mas existem clientes que não estão ainda no E-Social, que geram a GPS, o produto está rodando com ela. Então, a gente fez aqui uma informação lá na folha de pagamento, nos encargos, na guia, nos parâmetros lá, né? Percentual empresa, a gente zera ali. Ou às vezes, mesmo que o cliente já está no E-Social, mas ele gera
a guia para a conferência, para auxiliar na conferência. Então o procedimento é importante ser citado, a gente zera o percentual em empresa, onde eu grifei aqui embaixo, para eu conseguir fazer a guia, né, de acordo com aquilo que o governo vai calcular dentro do Cefip, dentro da DCTF Web. E a gente está aí no final. Gostaria de saber se teve dúvida. Deixa eu tentar ler o chat aqui, porque eu estava com a apresentação aberta, não consegui ler. Espero que tenha ficado legível para o pessoal.